E aí, moçada, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai ser sobre linguagem formal e informal. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre linguagem formal e informal, vamos entender um pouco o que é comunicar. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino comunicare, que significa partilhar, participar, tornar comum algo. E aí a gente tem um exemplo do grande Chacrinha, que diz assim: alô, alô, Terezinha, quem não se comunica, se trumbica. E aí é importante que a gente entenda um pouquinho que antes de compreender esse sistema da linguagem formal e informal, a gente precisa entender esse universo da comunicação, tá? Vamos lá então. Por que comunicarmos? Desde que nascemos, já começamos a nos comunicar. Por exemplo, com o choro. Queremos comunicar que algo está acontecendo, que estamos com fome, sede, dor, outro tipo de desconforto e assim expressar diversos sentimentos. Numa vida em sociedade, o ato de comunicar é uma ação essencial à vida. Por natureza, somos seres comunicadores, inclusive nos momentos de silêncio. O que é importante nessa parte entendermos é que a comunicação ela é independente, mesmo quando não queremos nos comunicar, nós já fazemos esse ato de comunicação. Aí nós temos o exemplo do bebê, que com o choro pode fazer vários pedidos, desde fome, sede e outras necessidades básicas. Tudo bem? Vamos ao próximo. Como nos comunicamos? Comunicar é interagir com o outro ou outros por meio de mensagens, utilizando diversos tipos de linguagem, que vai da verbal a não verbal. Para que o ato comunicativo se realize, é preciso que saibamos falar, ler, ouvir, ver, sentir e utilizar todos os sentidos que temos. A comunicação é um ato de troca. Nessa parte, podemos compreender que a comunicação é isso, uma troca de informação entre indivíduos, tá? Então, esse é importante de como nos comunicarmos. Vamos então agora entender um pouquinho do que é a linguagem formal e informal. A linguagem informal e a informal está no contexto em que elas são utilizadas e na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar. É importante frisar que não existe o certo ou o errado de forma absoluta, mais ou mais adequado ou não a uma determinada situação. É importante que vocês entendam que não tem aquela história do que é certo, o que é errado, certo? Esse processo de comunicação é uma troca de informação entre um indivíduo ou outro, ou como queiram, o emissor e o receptor. Vamos agora aos detalhes da linguagem formal. É aquela que usamos em situações mais formais, em situações profissionais, acadêmicas, ou quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Aí na imagem, vocês podem perceber uma cena muito de uma linguagem culta. Por quê? Porque ela tem pessoas com determinados instrumentos de trabalho conversando sobre um assunto que não gera intimidade. Tudo bem? Vamos às características. A linguagem informal, ela tem algumas características. Vamos observar algumas. Primeiro, utilização da norma culta, respeitando rigorosamente as normas gramaticais. Utilização de um vocabulário extenso. A pronúncia ela é correta e clara das palavras. Existem também situações mais formais, como são em discursos políticos, entrevistas de emprego, palestras, concursos públicos e documentos oficiais. Geralmente, é utilizada quando falamos com superiores, com autoridades ou públicos. Neste caso, o elemento mais importante não é quem é o emissor do discurso, mas o que é dito ou escrito. Portanto, no ambiente de trabalho, essa modalidade é bem-vinda. O que é importante ressaltar nessa parte é que a linguagem formal é nesses espaços, tá? Espaços mais formais, com pessoas mais cultas, com autoridades, e isso é importante colocar em questão aqui. Vamos a outros detalhes e algumas dicas da linguagem formal. Vamos lá essas dicas. Primeiro, não utilizar gírias, expressões regionais, piadas
ou outros elementos que vulgarizem o que é comunicado. Na formalidade escrita, o texto deve ser objetivo, o mais direto possível para evitar incompreensão ou mesmo causar distração ao foco principal. Independente do assunto, tenha em mente 3 baluartes, ou seja, 3 condições: a cordialidade, a atenção e o respeito. Assim como na vida, nos discursos formais falado e escrito, não há espaços para preconceitos de qualquer tipo e elogios ou observações inconvenientes. Nessa dica que estamos dando a você, é importante destacar alguns elementos, como a não aceitação de preconceitos, de determinadas palavras, sabe? Então, assim, é importante que na linguagem informal você observe muito isso, tá? Elogios, observações inconvenientes numa linguagem formal não podem existir, tudo bem? Vamos agora à linguagem informal. A linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, quando existe uma familiaridade entre os interlocutores. Não é necessário o uso da norma culta, sendo comum o uso de gírias e coloquialismos. É a linguagem coloquial. Aqui a gente percebe um pouco mais essa diferença, porque na linguagem formal não tem essa familiaridade, essa questão da intimidade. Já na linguagem informal vai existir muito essa questão da intimidade, da família, dos amigos, com essa linguagem mais descolada, podemos assim dizer. Vamos às características da linguagem informal. As características da linguagem informal podem ser a despreocupação com o uso das normas gramaticais, ou seja, não ter uma certa relevância gramática ou erros ou correções, utilização de coloquialismos, expressões populares, gírias, palavras inventadas. Então, na linguagem informal, a gente vai ter muito essa questão das gírias, das palavras novas, daquela coisinha mais da sociedade, do meu grupo. Nela também, uma característica é o uso de palavras abreviadas, como VC, C e TO. Lembrem do WhatsApp. Lá no WhatsApp, a gente usa muito essas linguagens abreviadas, os emotions. Então, tudo isso é uma linguagem informal. Vamos voltar às características, então. Nós temos também, elas são sujeitas às variações culturais e regionais, tá? Então, a gente vai ver o sotaque, algumas características regionais e culturais. Na linguagem informal também é utilizada em conversas cotidianas, em mensagem de celular, de chats, geralmente é usada em conversas entre amigos e familiares. Como a gente já destacou anteriormente, a linguagem informal é isso, tá? Uma conversa mais íntima, entre outros aplicativos, entre pessoas, mais descolada, tudo isso, tudo bem? Vamos agora a algumas dicas da linguagem informal para que você perceba essa diferença entre a linguagem formal e a informal. Vamos lá as dicas. Primeira, é para a comunicação real ou virtual com os nossos amigos, familiares, enfim, com interlocutores que tenhamos intimidade. Por diversos meios, como pessoalmente, telefone, e-mail, chats, redes sociais, entre outros. Tá? Na informalidade, podemos falar e escrever gírias, expressões regionais ou locais, fazer brincadeiras e etc. Aqui vai se buscar a empatia, a descontração. Tá? Então, o que a gente não percebeu lá na linguagem formal, dessa descontração, a gente vai perceber aqui na linguagem informal. Essa coisa mais descontraída, menos preocupada com a forma de falar ou a forma de se escrever. Vamos lá então à atividade para ver se você entendeu mesmo sobre o assunto de hoje. Vamos analisar as falas acima. Temos 2 falas. A primeira diz assim: é bom quando a gente volta da escola. Não tem nada de bom passando na TV normal. Aí a gente pega e liga a TV a cabo, que tem sempre alguma coisa boa para ver. Isso é uma frase de Sérgio Cleto Júnior. Vamos para a segunda frase. Diz assim: tem um monte de esportes que eu adoro, principalmente futebol e tênis, que é uma frase de outra pessoa, o Diego Derenzo. Sobre essas falas acima, nós podemos afirmar que, letra A, são exemplos do padrão culto da língua?
Será que é isso? B. Representam o uso da linguagem vulgar, pois refletem a pouca cultura de quem emitiu as mensagens? Acredito que não, vamos ver a próxima. C. São construções típicas do português falado, ou seja, da linguagem coloquial? E D. Ferem claramente as normas gramaticais, não desempenhando seu papel comunicativo. Vamos ver se vocês acertaram. Acertou quem disse que era a letra C. São construções típicas do português falado, ou seja, da linguagem coloquial. Vamos para a próxima atividade. Essa aqui vocês vão ver qual das frases tem um registro coloquial, ou seja, informal na sua frase. Nós temos a letra A, que diz assim: o verdadeiro autor da peça foi o escritor de discursos presidenciais, H. Dério. Temos a letra B, que diz assim: 100 mil pessoas morreram quase instantaneamente, coisa louca. Temos a letra C, que diz: a Segunda Guerra acabou, começava a Guerra Fria. E temos a letra D, que diz assim: aconselhado por Jimmy Barnes, secretário de Estado, o presidente queria mostrar aos soviéticos que não apenas tinha bomba, mas tinha peito para usá-la. Dentre essas 4 frases, qual você identificou que tem um registro informal, coloquial aí? Acertou quem disse a letra B. 100 mil pessoas morreram quase instantaneamente, coisa louca. A gente percebe muito no finalzinho da frase ali aquela expressão que não é muito formal, certo? Então assim, a nossa aula foi sobre linguagem formal e informal. Para outras aulas é só acessar a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.